E aí, pessoal, tudo bem? Caso você não me conheça, meu nome é Juliano Ribeiro, eu sou AKT e AKC pela Aspercom, Educação Corporativa. Hoje eu estou querendo conversar com vocês sobre uma dúvida de aluno que surgiu esses dias. Esses dias não, já tem um tempinho já. Naquele tempo, lembra quando a gente fazia ainda cursos presenciais? Eu tinha o hábito de pedir para os alunos colocarem em post-its alguns papéis para dizer, olha, quais são as dúvidas que eu quero ter resolvidas ao longo deste curso. Tá? E uma das que surgiu foi: como é que funciona a planning no Kanban? Eu não vou explicar bem isso hoje, mas eu quero falar um pouco sobre a pergunta em si. Vamos lá? É muito comum, quando a gente vai para um treinamento, que nós tentemos enxergar aquele novo jeito de se trabalhar, aquela nova maneira que está sendo apresentada para a gente, através dos símbolos e dos signos que a gente já reconhece, através de toda a simbologia que a gente tem já montada na nossa cabeça. Então é super normal, tá? E não tem nada de errado você começar a buscar dentro daquela nova realidade metáforas, analogias, coisas que você já conhece para poder ter um parâmetro, ter uma comparação. Ah, isso parece com alguma outra coisa que eu já vi. E aqui tentando explicar um pouco o ponto de vista do aluno, tá? Se você começa a entender um pouco de semiótica e de metáforas e tudo mais, trazendo um pouco da retórica, você entende que toda vez que um novo conceito te é apresentado, tá, da semiótica, um novo signo, você tenta dar significado para ele comparando com os signos que você já possui, tá? Aqueles que já estão presentes na sua semiosfera. Então, se eu te falo, por exemplo, olha, existe uma reunião que é assim, que parece com isso, que faz dessa forma, a pessoa tenta fazer uma analogia na sua cabeça ali, para poder dizer, olha, parece com um pato, anda que nem um pato, faz quaque-quaque, pô, é um pato. Tá, mas aquilo lá, sei lá, é um marreco, e é um outro bicho que não é um pato, mas a pessoa que entende um pouco mais do assunto sabe que não é um pato, mas quem olha de fora é um pato como qualquer outro. Qual que é o problema nisso tudo, então? O problema tá que o Kanban, ele consegue explicar um pouco do que são os outros métodos, mas infelizmente os outros métodos não conseguem explicar muito do que o Kanban é ou como o Kanban organiza o trabalho. Então, por exemplo, essa pergunta em específico que ela não trouxe, ela estava preocupada com o seguinte, de que, olha, existe um modelo, esse modelo deve ter algum tipo de ciclo, e nesses ciclos deve ter uma reunião de planejamento. Se existe uma reunião de planejamento, como é que é a estrutura dessa reunião? Porque a reunião que eu conheço de planejamento tem estrutura. Para começar um ciclo, eu tenho que fazer uma reunião de planejamento. Então ele já começou a montar na sua própria cabecinha ali coisas para poder comparar com aquilo que estava sendo posto para eles assim na sua frente. Como eu ia dizendo, não é tão simples. Tá? Porque, por exemplo, eu olho para planning do Scrum, que era o caso que ele estava comparando. A planning do Scrum, como é que ela funciona? Ela funciona como um filtro de entrada e um ponto de compromisso, vamos dizer assim, para que o time assuma uma quantidade de trabalho com a qual ele vai lidar por 2, 3, 4 semanas ali. Tá? Então, no fim das contas, o que eu estou fazendo eu estou criando um lote de trabalho fechado, comprometido, com o qual aquele time, aquele serviço vai ter que se engajar e vai dar o sangue para poder entregar. Tem a meta do sprint, por aí vai, eu sei, esse vídeo aqui não é para explicar a sprint planning. O que nós temos de mais parecido, tá? Mais parecido dentro do Kanban seria a reunião de replenishment ou de reabastecimento. Como é que ela funciona? Ela é o momento no qual o time que está envolvido naquela entrega do serviço, ele se compromete. A demanda passa a ser comprometida. A partir deste ponto, existe uma decisão forte de dizer: nós vamos realizar esse trabalho. Nós vamos realizar essa solução. Porque, veja que quando eu digo que não é simples, é porque eu tenho que conhecer vários conceitos dentro do Kanban para poder dizer o que é uma reunião de planning. Primeiro, eu tenho que entender que existe um fluxo. Tá? Nós tivemos uma live
na sexta-feira última agora, para quem não está sabendo, dia 16, tivemos uma live, está ali no canal da Supercom, fiquem à vontade para assistir, vou deixar o link aqui. E nessa live a gente comentou um pouco sobre o que é o fluxo. Tá? E o fluxo, uma das frases que eu coloquei lá, que ele é a sequência de transformações pela qual a matéria passa até ser algo entregável. Traduzindo em miúdos, quais são as etapas que o problema passa até se transformar de problema até solução. Esses passo a passo que vão acontecer são o fluxo de trabalho. Em algum ponto desse fluxo, nós nos comprometemos. Por quê? Porque as primeiras fases, esse aqui é um fluxo de agregação de informação, a gente vai aprendendo sobre aquilo que a gente vai entregar ao longo do fluxo. Então, para cada um dos passos que eu dou aqui, eu aprendo mais. Então, posso ter uma primeira etapa do meu fluxo, que seria algo do tipo, olha, qual que é o trabalho a ser desenvolvido? A segunda etapa, talvez eu tenho uma hipótese, para poder colocar. Em cima dessa hipótese, eu vou dizer, ela é viável tecnicamente? Ela é viável financeiramente? O cliente aprova essa solução? E por aí vai. Eu posso ter N etapas ali dentro até que chega o momento de beleza. Nós vamos construir isso aqui. E nós vamos começar a construir isso tal data. Esse momento de reabastecer o quadro, de trazer as coisas para dentro do fluxo de construção, é o momento que nós chamamos de replenishment. Tá? Eu estou falando de uma cadênciazinha que o Kanban tem. Tá? Tem outras, e eu vou deixar o link também aqui nos cards para vocês. Tá? Nós tivemos 2 lives enormes, eu acho que juntas deve dar umas 3 horas mais ou menos de conteúdo para vocês, onde o Oliveira e o Yoshima explicaram bem detalhadamente cada uma dessas lives, inclusive traduzindo um pouquinho para dentro do trabalho remoto. Tá? Então, é um bom conteúdo para vocês observarem também. O ponto todo, então, desse meu pequeno vídeo aqui não é para explicar necessariamente como funciona a planning do Kanban, mas que sim, eu consigo enxergar, por exemplo, a planning do Scrum e explicar a planning do Scrum pelo prisma do Kanban, mas o contrário eu não consigo explicar. Eu consigo explicar para dizer, olha, na planning do Scrum eu tenho um ponto de compromisso, eu tenho um lote grande demais, eu tenho um compromisso forte e eu tenho um lote de trabalho de no mínimo 2 semanas para poder trabalhar ali no fluxo. Tá? E esse lote não cabe adaptação. É como se eu assumisse um lote de 2 semanas de data fixa. Tá? Isso eu consigo explicar usando todos os conceitos do Kanban. O contrário eu não consigo. Tá? Por mais que eu me esforce e tentar explicar como é o replenishment do Kanban, olhando o prisma de outros métodos, tá? E aqui eu estou pegando Scrum simplesmente porque é o mais comum, mas tentar fazer isso eu vou acabar inferindo em falha, infelizmente. Tá? Não vai ser uma coisa muito, muito, muito capenga. Não vai funcionar. Então, quando você for, tá? E aqui fica a dica final desse vídeo, quando você for tentar aprender um novo método, tá? Por mais difícil que isso seja, tá? Eu já falei nos vídeos de semiótica sobre isso, é complicadíssimo se fazer novas analogias, novas conexões, quando você está olhando para um novo conceito e você precisa passar por algumas etapas ali para poder fixar isso bem, tá? Tem um vídeo que eu falei um pouco do método da Sharon Bowman, que é um jeito bem legal de explicar. Quando eu digo para você que você deve construir o conhecimento junto com o seu aluno, ou com quem você está tentando ensinar, tá? Porque assim, nós todos, tá? E aqui eu tô me colocando, eu sou treinador, ok? Mas você que está hoje inserido como coach na sua organização, ou você que é um Agile Master, Scrum Master, ou qualquer um desses papéis que hoje está dentro de uma organização e está tentando explicar para as pessoas como é que o método Kanban funciona, você, no fim das contas, acaba virando um professor. Tá? Em algum momento da sua vida você vai ter que explicar algo para alguém. E esse explicar algo passa um pouco por esses conceitos que eu estou falando agora. Então, nesse momento que você vai ter que explicar para alguém alguma coisa, você vai ter que usar e valer mão ali de todo tipo de analogia lúdica para que a pessoa construa esse conhecimento, mais do que ela usar os símbolos que ela já conhece. Quando eu estou explicando algo para alguém, a pessoa está tentando fazer essas conexões. Quando ela vivencia uma experiência pela qual ela vai conseguir construir novas conexões, é um outro caminho.
Então veja, por exemplo, os nossos treinamentos aqui, tá? Especialmente o KMP1 e o KMP2, a gente se vale de jogos. Tá? Ah, Juliano, mas isso não é infantilizar e tudo mais? Não, esses jogos são simulações. Tá? Essas simulações, elas simulam situações do mundo real nas quais as pessoas vão poder vivenciar essa tomada de decisão de maneira gerencial. Ficou muito legal, por exemplo, a versão online que a gente fez esses dias, porque é muito bacana você pegar e ficar pulando de sala em sala ali no Zoom e tá observando quais são as conversas que acontecem. As conversas não são necessariamente sobre práticas do Kanban, e isso me alegra bastante, porque o Kanban fica invisível nessas questões. Mas as perguntas são sempre: já está na hora de abrir um novo projeto? Nós temos capacidade para isso? Será que é o momento, dados os impactos financeiros que isso vai dar? Cara, essas perguntas de gestão surgirem nos nossos cursos me alegra demais o coração. Me alegra por quê? Porque eu estou vendo que o Kanban ficou invisível, ficou transparente, mas ele apoia essa tomada de decisão. Ele apoia as decisões gerenciais sem precisar te impor nada. E depois eu passo, depois de algumas iterações ali na nossa simulação, eu explico para as pessoas: olha, lembra aquele momento que você estava decidindo se ia puxar uma nova cartela ou não? Você lembra aquele momento que você estava decidindo se ia abrir um novo projeto ou não? Se era a hora? Se era financeiramente interessante? Se eu tinha capacidade para poder fazer isso? Se não ia impactar alguma outra entrega? Essas discussões aconteciam no momento que nós chamamos de reabastecimento. Isso era a reunião de replenishment. Esse momento dentro do fluxo de vocês. Então perceba que a gente não está falando aqui de eu explicar o que era o Kanban, e aqui a gente está usando um pouco do Teaching for the Back of the Room. Eu vou deixar o link nos cards aqui para vocês, de como é que funcionava isso, porque a gente passa toda a parte de conexão, conceito, prática concreta e conclusão em praticamente vários módulos do nosso curso. Você passando por essas etapas, você consegue talvez formar novos símbolos, novos signos e dar novos significados para esses signos nas cabeças das pessoas. Tentar explicar Kanban do prisma de outros métodos vai empobrecer o método, vai complicar o aprendizado, tá? E não vai ser uma metáfora boa para poder fixar essa analogia dentro da cabeça de quem eu estou tentando ensinar. Eu espero que você tenha entendido minha mensagem aqui. Espero que esse vídeo tenha te encontrado bem. E, bom, se você ainda não está inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, comente,